Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre direito do consumidor. Muitas pessoas possuem como dúvida a relação entre vendedor e cliente. Em quais situações que essa relação será uma relação de consumo e dessa forma será aplicada as regras do CDC. Bom, neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre então os elementos que constituem e caracterizam a relação de consumo e assim estando sujeito a essa relação às normas do nosso Código de Defesa do Consumidor. Já peço que, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like no vídeo, acione o sininho e se inscreva no nosso canal. Então, vamos aguardar a vinheta. Então, pessoal, a relação de consumo. Será que qualquer relação que nós possuímos na nossa vida, no dia a dia, será caracterizada como uma relação de consumo? E assim estará garantida todas aquelas proteções que o Código de Defesa do Consumidor prevê? Claro que não, né? Existem situações que serão particulares à aplicação do CDC e aquelas que serão do âmbito do direito civil ou do direito empresarial, tá bom? E neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, nós precisamos relembrar o porquê foi criado o Código de Defesa do Consumidor, né? Qual que é o seu fundamento? O fundamento dele está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 5º, que fala dos direitos das pessoas, né? No artigo 5º, no inciso 33, ele fala que o Estado promoverá, tá, a defesa do consumidor. E não só isso, mas também no artigo 170, que fala da ordem econômica e financeira, coloca como princípio a defesa do consumidor. Por isso que em 1990 foi editada a Lei 8.078, que trouxe o quê? O Código de Defesa do Consumidor, tá? Para dar todas as garantias e proteções para essas pessoas. Mas vamos lá, professor, em quais situações então que estarão sujeitas a esse código e quais as outras que não estarão sujeitas? Como eu mencionei, não são todas as relações em que nós temos a figura do cliente e do vendedor que será aplicado o nosso CDC, tá? E hoje nós vamos falar sobre isso. Então vamos lá, relação de consumo. Para termos uma relação de consumo, primeiro nós temos alguns elementos para constituí-la, tá? O primeiro elemento que nós temos são as pessoas que serão aplicadas, as pessoas que estão nessa relação, tá? Esse é um elemento que é chamado elemento subjetivo, tá bom? E quais são essas pessoas? O nosso Código de Defesa do Consumidor, nos seus primeiros artigos, ele traz que o quê? Consumidor será toda pessoa física ou jurídica, tá? Que utiliza ou que consome produto com destinatário final. Então aqui nós já temos algumas regrinhas, né, específicas para ser caracterizado como consumidor. Quais são elas? Primeiro, destinatário final, tá? Destinatário final. Então a pessoa, ela tem que ser o destinatário final. E mais na frente vocês vão ver a importância disso. Mas grave bem, tá? Essas duas palavras, destinatário final. Já fornecedor, o Código de Defesa, ele traz que o quê? O seu conceito é que também será toda pessoa física ou jurídica, até ente público, tá? Seja essa pessoa nacional ou estrangeira, ou até mesmo entes despersonalizados, tá? Desde que o quê? Elas forneçam serviço ou produtos de forma habitual. Então aqui temos também outra regrinha, outra palavra-chave, que é a habitualidade, tá bom? E vamos ver também mais à frente alguns exemplos para pegar e entender melhor essa questão. E o nosso código ele não para por aí, porque ele também define um pouco, né, de forma bem superficial, mas ele define o que seria esses produtos e esses serviços, tá? Ele traz que produto será qualquer bem material ou imaterial, móvel ou imóvel, tá bom? E por que, professor, bem imaterial? Bom, gente, nós sabemos que principalmente com esses avanços tecnológicos, né, e nessa época que estamos vivendo, que existem vários produtos que nós não pegamos mais eles não são palpáveis, né? Eles não são corpóreos, você não vai pegar. Por exemplo, dos o quê? E-books. E-books, quem já comprou um e-book, quem já teve a oportunidade de ler um e-book, você não vai pegar um e-book, né? Você tem aqueles sistemas de armazenamento e você vai ler o seu e-book ali, de meio eletrônico, tá? Nós temos grandes empresas que mexem só com essa questão de vendas de e-books, né? A Amazon é uma delas, né? Então isso é um exemplo de bem que é imaterial, tá? Imaterial, que você não pega a matéria em si, mas é importante colocar isso no nosso código, porque esses bens também estão sujeitos às regras do CDC.
E também temos a prestação de serviço, que de regra geral, a prestação de serviço, né, ela pode ser tanto pessoa física ou jurídica, mas o serviço ele é considerado aquele que é fornecido, né, ou prestado, o que? Mediante uma remuneração, tá? Aí nós temos também uma questão chave, que é mediante remuneração. A pessoa prestou um serviço para você e ela foi remunerada por esse serviço, então também estará sujeita às regras do CDC. Mas professor, e a relação de trabalho? Relação de emprego? As pessoas que são empregadas das empresas, elas não prestam um serviço e elas também não são remuneradas por isso? Pois é, se partíssemos só por esse conceito, poderia ser aplicado o CDC nessas relações. Mas por que não é? Porque já existe uma norma própria, né, que é o direito do trabalho, que trata das relações de emprego. E o próprio CDC trouxe já de forma expressa, falando que nesse tipo de serviços remunerados são excluídas as relações de emprego, né? Então, ela, como possui uma regra própria, não vai pegar e incidir o CDC, tá? Pode parecer meio bobo, mas a lei, né, sempre tem que deixar de forma clara para não dar aplicações diversas daquilo que foi o seu objeto, né? Então vamos lá. Nós já falamos um pouco então sobre o consumidor, sobre o fornecedor, né? O consumidor e o fornecedor são os elementos subjetivos e os elementos objetivos são isso, o produto ou o serviço, tá? Então, nós precisamos, para ter caracterizado uma relação de consumo, sempre a figura do consumidor e a figura do fornecedor, na qual, nessa relação entre eles, há o consumo, né, de um bem, um produto ou de um serviço. Mas vamos lá então, voltando quando eu falei sobre cliente e vendedor. Por que toda relação entre cliente e vendedor não é considerada uma relação de consumo? Não é considerado, gente, porque pode ser que o cliente, né, ele está comprando, vamos colocar um exemplo aqui, de um produto do vendedor e que ele não vai utilizar esse produto como destinatário final. Por quê? Porque ele vai pegar esse produto e o que ele vai fazer com esse produto? Ele vai pegar e revendê-lo para outra pessoa, podendo ser destinatário final ou também não. Podemos dar exemplos? No caso das indústrias. Uma indústria, vamos supor, lá de São Paulo. Ela vende uma série de produtos para um atacadista aqui na nossa capital de Goiânia. Esse atacadista, ele pode revender, vamos supor, produtos para os supermercados. E os supermercados vão vender para, assim, vamos supor, uma pessoa física que seja consumidor final. Olha o tamanho dessa cadeia. A indústria, como atacadista, não é considerada uma relação de consumo. O atacadista com o supermercado não é considerado uma relação de consumo. E o supermercado com a pessoa que comprou para utilizar como destinatário final, que ela vai consumir aqueles produtos, aí sim nós possuímos uma relação de consumo, tá? Isso é importante visualizar essas questões, até mesmo, principalmente das cláusulas contratuais, que já estão sendo abordadas em alguns vídeos, né? Vamos continuar com essa série e mais adiante vamos falar um pouco sobre a incidência das cláusulas contratuais na relação de consumo, né? Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe regras específicas para esse tipo. Uma das regras mais básicas é que na relação de consumo a multa de mora, ela não pode ser superior a 2%, sendo que nas demais relações, né, nós temos até a lei da usura, que permite até 10%, né, como multa de mora nos contratos. Então veja essa diferença, né? E por que há essa diferença? Por causa da relação que está envolvendo as partes. Vamos pegar o mesmo exemplo. Agora, se a indústria, ela vende para o atacadista vende para o supermercado, e o supermercado vende para uma mercearia, há uma relação de consumo entre a mercearia e o supermercado? Também não há essa relação de consumo, tá? Agora, a mercearia, quando ela pegar esse produto e vender para o quê? Você que está indo lá consumir de forma que final, você é o destinatário final daquele produto, aí sim você tem uma relação de consumo com a mercearia, tá? E isso é muito importante porque nos demais vídeos dessa série nós vamos falar sobre as implicâncias, as responsabilidades dos fornecedores, né? Tanto do produtor quanto do comerciante, tá? Então é importante colocar tudo isso de forma bem específica das relações que estão sendo inseridas nesse tipo de contexto, tá bom? Pessoal, o último exemplo que eu quero passar para vocês é a seguinte situação. Você entra lá no Mercado Livre e compra uma camiseta. Nessa operação, será que é considerada uma relação de consumo? Será que vai ser inserida as práticas, né, do Código de Defesa do Consumidor? Pois bem, antes de falar que sim ou não, nós devemos partir pela análise. Lá que nós fizemos lá no início do vídeo. O que nós precisamos para ser considerado uma relação de consumo? Precisamos de dois elementos principais, o elemento subjetivo e o elemento objetivo.
Qual seria, nesse caso, o elemento objetivo? Seria a camiseta que você está comprando, tá? O elemento objetivo está ligado ao próprio objeto da operação. E o elemento subjetivo? O elemento subjetivo são as pessoas que fizeram parte daquela operação. E aqui nós temos o que? A figura do que? Do cliente e do vendedor. Então vamos para a figura do cliente de forma primária. Você, como cliente, entrou lá, comprou uma camiseta no Mercado Livre, recebeu a sua camiseta. Você vai utilizar aquela camiseta? Você vai usufruir daquela camiseta? De forma mais específica, você será o destinatário final daquela camiseta? Você quis comprar para você mesmo utilizá-la? Se sim, nós vemos que fica bem próximo do conceito do consumidor na ótica do CDC, que fala que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, né, que utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então aqui nós já temos a figura, né, teoricamente, do consumidor. Mas a relação de consumo, ela precisa não só do consumidor e também não só do objeto, mas precisamos também da figura do fornecedor. E aí que está o X da questão. Porque para ser considerado fornecedor, nós precisamos do quê? Que seja também uma pessoa física ou jurídica, né, que comercialize ou preste um serviço de forma habitual. Então agora, pessoal, está a palavra-chave, habitual. Se essa pessoa que vendeu para você no Mercado Livre, ela vende camisas de forma habitual, e aqui, na questão da habitualidade, o Código de Defesa do Consumidor não colocou se a pessoa é regularizada ou não, se ela possui inscrição ou cadastro autorizando que ela pratica o que é a comercialização dos produtos, que seria o caso, por exemplo, de uma inscrição estadual, e até mesmo às vezes se ela estivesse com a inscrição que é no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, tá? O Código de Defesa do Consumidor, para as práticas do consumidor, ela simplesmente colocou que é necessário o quê? Que o fornecedor seja uma pessoa física ou jurídica que comercialize de forma habitual. Então, se você comprou uma pessoa que ela comercializa de forma habitual, aí sim, nessa sua operação, há uma relação de consumo. Agora, se foi só uma pessoa que estava querendo se desfazer, tá, de alguns dos seus bens, por exemplo, ela vendeu uma camiseta hoje para você, e depois ela não tem mais nenhum produto à venda, ela deixa para vender, sei lá, uma bicicleta daqui 3 meses, 5 meses, ou um ano atrás foi quando ela tinha realizado a última venda dela. Então aqui nós já temos o que? Nós temos uma falha na questão da conceituação do fornecedor. Então não há uma relação de consumo, né, por causa da ausência do fornecedor nesse caso. Então, pessoal, essas são as breves considerações que eu queria trazer aqui para vocês sobre esse assunto. Nos próximos vídeos, vamos abordar mais ainda sobre o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu peço que você deixe seu like, compartilhe o vídeo, faça seu comentário e se inscreva no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo.